Fala galera, bom dia para vocês. Eu me chamo Lorenson Bastos, formado em Matemática e Física. Estarei aqui falando um pouco sobre o amanhã. Amanhã abrirá o SISU e nós temos que entender algumas coisas que serão importantes, tá? Como nos últimos anos, tem sido... Você tem a opção de escolher duas, né? Duas disciplinas, não, duas matérias, dois cursos, perdão, e vai estar baseado na pontuação. O que significa? Você tem que entender algumas coisas que são importantes, tá? O que significa nota de corte? Nota de corte é a última nota que conseguirá entrar para a universidade. Então você precisa entender o seguinte, ó. Se você não se importa em cair em qualquer estado, então a lógica é você tentar olhar nos últimos anos, nos últimos 2, 3 anos, quais foram as notas de corte de alguns cursos que você quer. Por exemplo, vamos imaginar que eu escolha fazer química, por exemplo, e eu quero cair em qualquer lugar. Então o primeiro dia, não há corte no primeiro dia, não existe corte. O corte ele começa a contar a partir do segundo dia. Então, o primeiro dia você vai escolher, já que se você já observou as notas de corte em alguns anos anteriores, você vai poder observar o seguinte, quais serão as menores notas, quais foram as menores notas, para que você possa colocá-las ali. Então, por exemplo, eu vou colocar química lá na Universidade Federal do Amazonas, por exemplo. Já que eu quero ir cair em qualquer lugar, lá pode ser que a nota de corte seja bem pequena. Então, se você opta em escolher qualquer local, qualquer parte do Brasil, show de bola, você tem uma probabilidade muito maior de conseguir a vaga. Agora, por exemplo, ó, eu quero cair apenas dentro do Rio de Janeiro, tá? Eu quero fazer química apenas dentro do Rio de Janeiro. Então o primeiro passo é você perceber o seguinte, quais são as universidades que possuem química, certo? IFRJ, o FRJ, a Rural, a Unirio. E aí você vai fazer o quê? Você vai perceber quais foram os últimos anos as notas de corte. Uma vez percebendo nos últimos anos quais foram as notas de corte, você vai observar se conseguirá entrar ou não. Mas vamos imaginar que você tenha 3 opções de curso, tá? Então eu quero entrar primeiro como Engenharia Elétrica, primeiro curso. Segundo curso, Engenharia Mecânica. São só 2 cursos que você pode escolher, mas é bom você colocar na sua cabeça um terceiro curso que você poderia optar. Então, por exemplo, engenharia elétrica, engenharia mecânica e, não sei, engenharia robótica, engenharia eletrônica, por exemplo. Um terceiro curso que está na sua cabeça. Lá não são 3 cursos, lá são apenas 2 cursos. Então, por exemplo, se você percebe que dentro do Rio de Janeiro você vai ter dificuldades em entrar na engenharia elétrica, que foi a primeira opção, e na engenharia mecânica, que foi a segunda opção, então não custa nada você pegar a terceira opção, que você perceba, ou que você esteja percebendo que a nota de corte está muito pequena, e colocá-la como primeiro. Entendeu? Existem cursos, depois que você entra, que dentro de uma quantidade de matérias que você já tenha feito, 20 a 30% das matérias, você consegue fazer uma prova de transferência de forma interna. Então, por exemplo, meu sonho é fazer engenharia química, por exemplo. Então, minha segunda opção é, sei lá, engenharia de alimentos, e aí vou escolher uma terceira opção que será química, bacharelado, tá? Escolhi bacharelado em química. Então na engenharia química, na engenharia de alimentos, eu não estou tendo a pontuação necessária para o corte. Se você no segundo dia já percebe que a nota de corte já passou da sua pontuação, da sua média, então não adianta ficar esperando até o último dia, até o 4º dia.
é necessário que você tenha um plano B, plano C, para tentar colocá-la no lugar do primeiro curso que você escolheu. Então, por exemplo, se química é a terceira opção, vale a pena, você vai e a pontuação de química está baixa, você pode transferir para a primeira opção e observar algumas universidades. Claro, tudo vai depender do local que você escolha, porque existem locais, existem estados que a concorrência é absurda. Então você tem que ter esse feedback para entender. É necessário também que você olhe todo instante. Se já no segundo dia a nota de corte já está maior que a sua, é necessário que você já troque por um outro curso que você queira fazer. Tudo bem? A terceira coisa que eu gostaria de falar é o seguinte. Lourenço, as notas de amanhã terão pontuações baixíssimas? E aí, assim, a resposta que eu vou dar é a seguinte, depende muito. Porque, por exemplo, nós tivemos 55% de abstenção em uma das provas, né? Tanto a primeira prova como a segunda prova. Um total aí, 55%. O ano passado foi um ano ruim para todos os alunos, tanto de classe média rica como classe pobre. Porém, as pessoas que têm mais condições, elas conseguiram se adaptar melhor ao processo. Muitos foram os colégios, porque quem teve condição conseguiu fazer uma estrutura dentro da sua própria casa, um quarto especializado, para que pudesse assistir às aulas. Então, assim, 55% de abstenção. Desses 55%, 95% é formado por classe pobre. Aquela classe na qual estudou em escola pública, uma escola estadual que não tinha qualidade, que não tem qualidade nenhuma, e acabaram desistindo de fazer. Enquanto um percentual pequeno, de 5 a 10% da classe média, média alta, não quis fazer por não ter tido um acesso melhor. Agora, o rico que teve acesso de qualidade, ele fez a prova. Dificilmente você vai perceber que teve um ou outro rico que não tenha feito a prova, pelas dificuldades em aprender dentro de casa. Então vamos entender o seguinte, as escolas estaduais, as escolas federais, públicas, né, IFRJ, Cefet, vão concorrer pelas cotas. Então 90% da escola pública não irá concorrer. Então vão restar apenas 10%, 10 a 15% da escola pública para concorrer apenas na cota. Então, em relação à cota, como as escolas públicas não tiveram acesso, como as escolas públicas possuem, na sua maioria, pessoas pobres que não têm acesso a uma internet de qualidade, então a pontuação para alguns cursos será baixa. A nota de corte será menor, será baixa. Então o cara vai fazer pedagogia, por exemplo, ele queira fazer português, matemática, e as notas já são baixas por si só. Física, história, geografia, essa parte de licenciatura. Ou alguns outros cursos que você pensa em fazer que a pontuação seja baixa. Na parte da cota, a pontuação continuará sendo mais baixa ainda, porque a galera não teve acesso. Agora, em contrapartida, de forma inversamente proporcional, como o pessoal rico ele continuou fazendo as provas, ele não teve aquele acesso de qualidade, com a aula presencial. Então possa ser que um ou outro curso, a média de corte seja baixa, não porque a abstenção foi grande, não, porque o ano passado foi difícil, tanto para o rico quanto para o pobre. Então pode ser que a média para uma engenharia mecânica, uma medicina, uma nota de corte seja um pouco menor. Porque tanto as escolas particulares como as escolas públicas não tiveram aula de qualidade, 100% de qualidade. Quem conseguiu ter aula de qualidade foi aquele rico que tinha um aporte melhor financeiro e que o seu colégio continuou tendo aula online. Esse tira dúvida,
com todos os recursos que podia. Fora isso não vai acontecer. Então pode ser que a nota de corte para o rico caia, porque o rico estudou em escola particular, então ele vai tentar comprar concorrência, ele não entra na cota. Possa ser que em alguns cursos a média caia pelo simples fato deles não terem tido aula presencial. Mas falar para mim que, não, vai ter, a nota vai ser muito abaixo porque 55% das abstenções, não, mas os 55% das abstenções não foram de pessoas, não foram de forma igualitária. Se tanto o rico quanto o pobre, nenhum deles tivesse tido acesso, não tivessem condições de terem acesso, nós poderíamos falar que esse corte educacional foi de forma igualitária, mas isso não é verdade. O rico continuou da melhor maneira possível, tendo acesso, porque tinha uma internet, um computador, um notebook, continuando a ter acesso. O problema foi o pobre, que infelizmente mais uma vez se ferrou. Eu particularmente sou contra esse tipo de regime aí. Não era para ter tido Enem, o ano letivo era para ter sido anulado, mas infelizmente é o que está acontecendo nesse país, né? Nós temos que lutar. Boa sorte amanhã. Escolham bem o curso que vão querer fazer. Observem se a sua escolha será dentro do estado ou não. E é isso. Boa sorte, fiquem com Deus. Um abraço.